Boa noite, irmãos. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para comunicar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus maravilhoso, um Deus de glória, de louvor. E para isso, antes de começarmos o estudo, eu gostaria de ler um salmo com vocês e orar. Salmo de número 138, diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de todo o teu nome a tua palavra. E no dia em que clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. O soberbo ele conhece de longe. Se ando no meio da tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará ao bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, e não desampares as obras das tuas mãos. Olha só como o texto é maravilhoso. Grande é a glória do Senhor. Nosso Deus é glorioso, nosso Deus é bondoso, e por isso estamos aqui nessa noite, para estudar a sua mensagem, para entender o que ele tem para nós nessa noite. Vamos orar, Deus, vamos adorar e clamar para que ele fale conosco. Ó Pai Santo, te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és maravilhoso, digno de toda a honra. Por isso, Senhor Deus, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão pelas muitas e muitas vezes que agimos contra a tua vontade, contra o teu querer, às vezes que nós amamos mais as coisas que o Senhor odeia do que amamos ao Senhor, ó Pai. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, venha com a tua graça sobre nós e perdoa-nos. E eu peço, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, que a tua mão seja estendida também para nós durante esse estudo à noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Confiamos em Ti e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Em nome de Cristo. Amém. Os irmãos devem estar ouvindo um cachorro latino. Eu estou aqui em São Paulo, na casa de um amigo, fazendo o curso do CFM. Então, ele tem cachorro em casa. Então, não liguem pelo barulho. Nós vamos ler João capítulo 12, versos de 20 a 36. João 12, de 20 a 36. Diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me esta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então vem uma voz dos céus. Eu já a glorifiquei e ainda glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: Não foi por mim que veio esta voz, mas sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado neste mundo, e agora o seu príncipe será expulso.
E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Isto dizia, significando o gênero da morte que estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E, como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas palavras, retirando-se, ocultou-se deles. Queremos ver Jesus. Depois da entrada triunfal de Jesus, o texto nos diz que alguns judeus subiram para adorar na festa de Páscoa. E alguns gregos também subiram e foram com eles. O verso 21 diz que eles se dirigiram a Filipe e logo na sequência foram falar com André. A pergunta é, por que menciona esses dois personagens, essas duas pessoas aqui nesse texto? O nosso dia a dia, nós esquecemos de Filipe e André. Nós lembramos de Pedro, de Tiago, de João, de Judas Iscariotes. Mas quem é Filipe e André? O interessante que quando os dois são citados por João mesmo, que escreveu esse evangelho, alguns capítulos atrás, no primeiro capítulo, João cita eles e apresenta André sendo um dos discípulos de João Batista, que chega a seu irmão Simão Pedro com toda alegria dizendo: nós achamos o Messias. André foi o primeiro evangelista do livro de João e chamou seu irmão para seguir o Messias. Filipe é apresentado logo na sequência sendo o segundo evangelista do livro de João. Ele chama Natanael. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referia os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Vejam que os gregos foram nas pessoas certas para pedirem para ver Jesus. Há um pedido legítimo que se encontra e essas pessoas foram exatamente nas duas pessoas corretas, nos dois primeiros evangelistas aqui do livro. E foram para ser atendidas. Isso nos deixa uma lição muito importante aqui no livro de João, nesse texto. Existem realmente pessoas que querem ver Jesus. Pessoas que no dia a dia parecem distantes para nós, mas eles realmente querem ver Jesus. A gente tem que lembrar o seguinte, que os judeus eles acreditavam que Jesus viria libertar eles. O judeu seria liberto do Império Romano. Os judeus eram exclusivistas. Eles criam que o Messias viria para ele. Mas o nosso texto diz que os judeus, os gentios, os gregos, que nem podiam entrar no templo no período de ofertório, eles ficavam num pátio isolado, eles pediram para ver Jesus. E eles pedem, queremos ver Jesus. E como disse, eles encontraram as duas pessoas certas, André e Felipe, aqueles que rapidamente seguiram a Jesus no capítulo 1 de João. Eles já identificaram Jesus como o Messias e Jesus não havia feito nenhum sinal ainda. Vamos lembrar que os sinais eram como se fosse uma placa que mostra quem Jesus era. Ele mesmo dizia várias e várias vezes: não creio no que eu falo. Se vocês não creem no que eu falo, creia no que eu faço. Veja as obras que eu tenho feito. O próprio Nicodemos vai dizer algo parecido. Ele diz que ninguém poderia ser de Deus, do Pai, vir de Deus, se não tivesse. Ninguém poderia fazer o que ele faz se não tivesse vindo
de Deus. Veja que interessante. Os gregos não viram nenhum sinal, não viram nada no seu meio, mas mesmo assim eles creram em Jesus e pediram para vê-lo, antes mesmo de Messias fizer qualquer sinal no meio deles. E isso é fantástico, irmãos. É fantástico porque o próximo passo de Jesus é apresentar quem ele é do modo que Deus quer que ele seja apresentado. Então Jesus, ele fala para nós que ele seria levantado e seria glorificado. Como ele mesmo diz para Nicodemos: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, ele, seja levantado. E esse é o momento. Esse é o momento que nós estamos caminhando aqui em João 12. Jesus, por várias e várias vezes no Evangelho de João, diz que não era chegada a hora. Em João 2, das bodas de Canaã. Em João 7, verso 6, quando os seus irmãos falam para ele subir para Jerusalém, ele diz que não é chegada a hora. Em João 8, novamente ele diz que não é chegada a hora. Mas no nosso texto há uma mudança. E é nesse momento exato que os gregos pedem para ver a Jesus. O momento em que ele seria glorificado e levantado, como diz lá em João 8, 28. Esse momento eles saberiam que Jesus é o eu sou. Veja que interessante. Jesus diz que a sua glorificação se daria depois da entrada triunfal em Jerusalém. Jesus poderia dizer que havia sido glorificado na entrada de Jerusalém, mas não. Ele diz que é depois dessa entrada. E que as pessoas realmente veriam quem ele é e creriam nele nesse momento em que seria glorificado, em que seria levantado. A glorificação de Jesus não acontece por nossa causa, não acontece pelo ser humano, mas sim porque o próprio Deus é quem o glorifica. João 8, verso 54. Mas o interessante é que a glorificação de Cristo vem de uma maneira inesperada. Olha o verso 24. Ele diz que o grão de mostarda só dá fruto, e explicitamente Jesus diz que a glorificação dele só viria depois da morte dele. Os frutos que vão se dar serão muitos, incluindo os gregos. Veja que interessante. Jesus veria, os gregos veriam a Jesus, mas não que ele iria recebê-los, mas sim através do seu ato de levantar para a morte. Eles veriam a Cristo, mas não que se encontrariam com Jesus naquele momento, mas no fato de Jesus ser levantado ali. Aí sim eles veriam a Cristo. E não somente os gregos, irmãos, os japoneses, os chineses, os americanos, os haitianos, os brasileiros, nós vemos Jesus como ele é na glória dele quando ele é levantado para a morte, e assim acontece a sua glorificação ao terceiro dia, quando ele é ressuscitado por Deus. Jesus dá um desafio, e o exemplo dele é que daquele que rejeita a sua própria vida para depois tomá-la. Esse é o desafio de Cristo. No verso 25, ele diz que aquele que ama, perde, mas aquele que odeia, preserva. E preserva para a vida eterna. Com Cristo Jesus, as coisas são totalmente diferentes. Nós precisamos perder para ganhar, odiar para preservar, ser fraco para ser forte. Por isso é que o próprio Jesus, através disso, o próprio Jesus muda e mora em nossas vidas. Este é o nascer do alto que é citado lá em Nicodemos. Você precisa ter isso em mente. E somente quando olhamos para a cruz de Cristo, podemos ter
razão que a nossa vida tem algum sentido. Se esvaziar de si mesmo e se encher de Cristo. Deixar Cristo controlar a nossa vida para que assim possamos dar frutos. Jesus então faz uma breve oração. Ele diz: Pai, glorifica seu nome, o teu nome. E é algo muito parecido quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, mas que aqui nos leva ao texto de Ezequiel, capítulo 36, versos 22, que diz que a ação redentora do Senhor não é somente para porque nos ama, mas sim, principalmente, porque nós profanamos o nome do Senhor entre as nações. E o nosso Deus é um Deus zeloso com o seu nome. A ação de glorificar o nome dele foi feita na vida de Cristo Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, foi morto e ressurreto, essa ação de Cristo, Deus está glorificando o nome dele. Deus não tinha um plano somente em agir no povo judeu. O plano de Deus é mundial. Por isso Jesus faz a declaração no verso 30. Vamos lembrar que haviam povos gregos por todos os lados. Por isso, a ação de Jesus é julgar o príncipe do mundo, que será expulso de vez nesse mundo. O tempo, irmãos, é curto. Ainda é dia. Ainda é o momento de se chegar a Cristo. Ainda é esse momento. Ainda é o momento de pregar o Evangelho. E é isso que ele está querendo dizer ali no final. Ainda há tempo de se achegar na luz, ainda dá tempo de ver a beleza da glória do Senhor, de tudo que ele fez, a glória do Senhor em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a manifestação do Deus encarnado aqui na terra e o Deus que glorifica o seu próprio nome, para que todos os povos da terra se acheguem a ele, e ainda é tempo. Lembra que os gregos queriam ver Jesus e não tinham visto nenhum sinal? Mesmo caso de Filipe e André. Eles reconheceram Jesus como Messias sem ver nenhum sinal. Veja o verso 37 do nosso próximo texto. E isso acontece. Ele diz: E, embora tivesse feito tantos sinais na presença desses judeus, não creram em Jesus. A ação de crer em Cristo não depende dos milagres que ele faz ou que ele fez, mas sim da sua ação na cruz do Calvário, naquele momento em que ele é glorificado, para que quando é levantado, todo povo, raça, nação, veja quem ele é realmente, o Deus encarnado, aquele que tem o nome sobre todo nome, aquele que se importa comigo e com você, aquele que se importa primeiramente com o seu próprio nome, porque nós seres humanos, nós servos dele, profanamos o nome dele sobre todas as nações, mas ele é zeloso com o seu próprio nome e ele se importa, por isso ele merece toda a glória. Lembra que nós estamos estudando um pouco sobre a glória do Senhor? A importância que Deus dá para a sua própria glória. Esse é o fim do ser humano, irmãos. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós estamos ainda no momento de pregar o Evangelho, de mostrar o Evangelho, de se achegar à luz. Ainda há tempo. Mas haverá um momento que não dará mais. Que, como ele diz, será noite. É um momento em que não dá mais. Mas ainda há tempo. Se achegue nele. Veja, peça para Deus, fala: Deus, mostra a tua glória, eu quero ver a tua glória. Ore para aquele irmão que não glorifica ele, aquele
aquele parente, aquele sobrinho, aquele familiar, aquele povo tão distante, do outro lado do mundo, que não glorifica ao Senhor, e fale: Deus, levanta missionários, levanta pessoas, que eu vá a esse próximo para mostrar a glória desse Deus tão maravilhoso que se levantou, como diz lá, como ele próprio diz, como fez com Moisés, ele se levantou para que todos possam ver como ele realmente é. E me incomoda ver um irmão, ver um pai, ver um tio, ver uma tribo na África, um povo muçulmano, um povo hindu que não glorifica o Senhor, porque o meu Deus merece ser glorificado. E nós vemos, igualmente na semana passada, que Cristo é da mesma essência, a mesma essência de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, o Filho do Senhor, de Deus. E através dele nós temos e podemos ver a glória de Deus no mundo. Ainda há tempo, irmãos. Ainda há tempo. Existem pessoas que estão falando: eu quero ver o Senhor. Eu quero ver. Mostra ao Senhor. Pessoas que não viram nenhum sinal. Nenhum sinal. E aqueles que viram o sinal não creram. Ainda há tempo. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que Ele nos capacite a entender, a pregar o Evangelho, a viver para a glória dEle e glorificá-lo plenamente. Feche seus olhos. Ó Pai Santo, as lutas, as dificuldades são tamanhas, Senhor Deus, são tamanhas. Mas existem ainda pessoas que estão querendo: eu quero ver o Senhor. Pessoas que não viram nenhum milagre, nenhum sinal. Pessoas que não conhecem a esse Deus que mandou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário para que fosse levantado e assim ser glorificado. Pessoas que não conhecem o Senhor. Ó Pai, mas ainda há tempo. Move, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor Deus. Move, Senhor Deus, a tua igreja, Senhor, para que possa, em nome de Jesus, falar, ó Pai, da tua glória nos quatro cantos, Senhor Deus, deste mundo. Para aquele parente mais próximo, para um irmão, para um pai, para uma filha, um filho mais próximo, como também para aquele povo tão distante que nós nunca ouvimos falar. Ó Pai, em nome de Jesus, move, Senhor Deus, a tua igreja, porque ainda há tempo, ainda há tempo. E existem povos que estão clamando e dizendo: queremos ver o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor esteja também com aqueles que estão enlutados, que estão desempregados, que estão doentes, que o Senhor fortaleça, que o Senhor cuide, que o Senhor, ó Pai, mostre a tua glória e o teu poder sobre a vida deles. Ó Pai, venha, Senhor Deus, com a graça maravilhosa do Senhor e abençoe. Nós clamamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome do seu Filho Jesus. Dê um dia, uma semana, um resto de semana maravilhoso, uma noite maravilhosa, Senhor Deus, para a tua igreja. Em nome de Cristo Jesus que oramos e bendizemos a Ti. Amém. Que Deus abençoe, que Deus cuide de nossa família, de nossos filhos, para a honra e para a glória do Senhor. Uma ótima noite, um ótimo resto de semana. Grande abraço.